Ora bem, eu estive a ver e a ouvir a entrevista do Prof Jam ao Rui Unas. Aliás, nem é entrevista, é uma conversa entre o Prof, o Mário, e o Rui Unas. E temos que falar sobre isso. Bem-vindos a mais um episódio de Fora de Tom. Eu sei que esta semana estamos com um duplo episódio, mas olhem, é para compensar o atraso que houve no episódio da semana passada e, na verdade, eu tinha o episódio desta semana para gravar, gravei-o, mas ouvi ontem e acabei hoje de manhã de ouvir o vídeo da conversa entre o Prof Jam e, neste caso, Mário Cotrim, portanto, a pessoa e não o alter ego usado enquanto artista, com o Rui Unas. Esta conversa veio por causa agora do lançamento do álbum LSD, que é um álbum que ele já fala e promete há muito tempo, e vem agora com uma cara lavada, digamos assim. Este álbum vai sair agora, entretanto, com uma cara lavada. Eu estive então a ouvir a conversa, primeiro porque eu gosto muito de consumir estes conteúdos, estas conversas de pessoas que eu admiro, principalmente artistas de música, para poder beber um bocadinho do conhecimento, de formas de vida, de histórias de vida, de visões em relação à vida e em relação à música. E sendo o Prof Jam um artista que eu admiro e que eu passei a conhecer em 2016 com uma canção que se chama Que é que Queres, e apareceu-me aquele vídeo no YouTube como recomendado, e a partir do momento em que eu vi, eu pensei, bem, isto é muito diferente daquilo que eu estou habituado a ouvir, daquilo que eu conheço enquanto música, e foi isso que captou a minha atenção. E a partir daí, desse álbum, um mixtape, né, que se chama Mixtakes, comecei a seguir Mário Cotrim, intitulado de Prof Jam, e é um gajo que eu curto muito, é esta a expressão, é um gajo que eu curto para caraças. E sempre tive algumas músicas que ia fazendo e pensava, fogo, olha, era fixe ter aqui um feat do Prof Jam, curtia bem ter aqui o Prof Jam nesta música. E falava muitas vezes disto com malta próxima, falava com o Ivo. É uma pessoa com quem eu nunca privei, com quem eu nunca falei. Tive a sorte de já ver alguns concertos, por ser um seguidor atento, mas nunca tive ainda essa sorte, ou ainda não aconteceu cruzarmos e termos algumas conversas ou partilharmos música. Nem sei se vai acontecer ou se algum dia acontecerá, mas gostava muito, é uma pessoa que eu admiro bastante. Isto para vos dizer que assim que vi esta conversa, fiquei muito interessado em ir ouvir e em conseguir perceber o que é que se passava, qual era o objetivo, o que é que ia ser aqui falado. E o Rui Unas é uma pessoa que eu gosto bastante, era um seguidor muito atento e muito constante do Maluco Beleza, e foi um dos primeiros formatos podcast, videocast que eu comecei a seguir atentamente, e adorava as conversas, sempre gostei da forma como ele guiava aquelas conversas e como comunicava, como geria os convidados e as pessoas diferentes e interpretações diferentes de alguns assuntos. Portanto, fiquei logo muito curioso com isto, fui ver e foi 1000 vezes melhor daquilo que eu estava à espera, e tocou-me de uma forma muito especial. E foi muito interessante ouvir alguém como o Prof Jam. Eu nem sei se vou dizer Prof Jam ou eu vou dizer Mário, porque sinto que foi isso que eu passei a conhecer e a admirar um bocadinho mais. Foi muito interessante ouvi-la falar da vida dele, das coisas que passou, da forma como ele agora olha para certas coisas, como ele encara a vida e como encara a música. E para mim foi uma lufada de ar fresco ouvir um artista português a falar de alguns assuntos que eu tenho debatido com alguns colegas e tenho falado com alguns colegas, e que eu, vou ser sincero, eu muitas vezes pensava, se calhar eu estou a ser, não é bem velho do Restelo, mas estou a ser muito focado aqui nesta minha bolha, muito focado naquilo que são os meus pensamentos. Então para mim é muito interessante ouvir pessoas já bem estabelecidas na indústria musical portuguesa,
com uma carreira inegável e com provas mais que dadas do artista que são, a ter alguns desses pensamentos e debates, e perceber que mesmo essas pessoas já começam a ter essa visão, e já lá vamos. Mas alguns dos assuntos que foram falados aqui, começou não só com esta divisão que eu vos estava a falar, o que é ser o Mário e o que é ser o Prof Jam, e muitas vezes associamos se calhar um bocadinho mais nesta comunidade do rap e do hip hop, porque por norma as pessoas têm nomes que não são os seus nomes, não é? Por exemplo, aqui em Coimbra, o Nox o nome dele não é Nox, é Marcelo Garrido. Nox é então este alter ego, este nome artístico que criamos para o mundo da música. E eu acho que existe este mito, ou esta ideia se calhar meio romântica, de que são duas pessoas diferentes e são duas identidades diferentes a viver no mesmo corpo, a partilhar o mesmo corpo, mas com ideias diferentes, com visões diferentes, e eles estar a passar por este processo de unificação, de que são a mesma pessoa, reconhecer que são a mesma pessoa. E tenho tido esta conversa muitas vezes, ainda hoje de manhã estivemos a falar sobre isso no estúdio, que é até que ponto é que pode existir esta separação, porque por mais que uma pessoa diga, não, mas existe o artista e existe a pessoa, e portanto eu não vou mostrar tudo aquilo que sou enquanto pessoa, enquanto artista, e vice-versa, ou seja, enquanto artista se calhar vou exagerar algumas coisas e vou ocultar outras, e a conclusão a que eu acho que cheguei, e acho que gosto de partilhar, e que está sempre aberto a debate, isto não é uma verdade absoluta, mas aquilo que eu acredito é que é impossível nós separarmos, porque se o artista for, ou esta máscara enquanto artista for muito diferente da nossa vida pessoal, elas vão começar a dar de si, ou seja, se eu for uma pessoa com uma vida dita fora deste meio artístico como mega banal, de ter um trabalho das 9 às 5 e estar casado e ter filhos, e a minha vida for isto, e eu de repente, enquanto artista musical, sou um gajo que vai para estúdio e vai para palco cantar sobre bebedeiras e saídas à noite e vida louca e má vida e o que quer que seja, eu acho impossível que isto não vá afetar a minha vida pessoal. E o Mário fala disto nesta conversa, que é uma mentira dita muitas vezes torna-se uma realidade, é a minha visão, e a partir do momento em que nós, isto não é só música, o que o Mário diz e que eu acho com muita razão nesta conversa aqui, isto não é só música, isto não é só estar em estúdio, mandar umas papaias e achar que aquilo não sai dali. Eu vou ter que subir ao palco, se lançar aquelas músicas, vou ter que subir a um palco e olhar nos olhos de milhares de pessoas e estar a cantar aquilo como a minha verdade. Então como é que eu não me vou tornar naquela pessoa? Até que ponto é que é possível haver realmente estas duas pessoas diferentes, com vidas totalmente diferentes e valores diferentes, a coexistir num corpo? Eu acho mesmo que não é possível e que não é assim que funciona. Porque uma vai acabar por influenciar a outra. Por mais que essa pessoa esteja a viver esse estilo de vida de pai de família, com um trabalho dito banal, normal, das 9 às 5, se está a cantar constantemente uma coisa que não tem nada a ver com isso, ele vai se estar a transformar nessa pessoa, ou a trazer esse estilo de vida para a sua vida pessoal. E vice-versa, também estava a ter esta conversa de manhã que foi, mas eu enquanto artista posso esconder algumas coisas que eu tenho, alguns defeitos, algumas coisas negativas, ou umas fases más da minha vida, e eu acho que não, porque da mesma forma que a máscara de personagem alter ego artístico pode influenciar a vida pessoal, a vida pessoal vai influenciar essa máscara e esse alter ego. Se eu estiver a passar por uma fase negra na minha vida, com uma grande pressão em que estou mesmo neste escuro, sem ver qualquer luz ao fundo do túnel, e o meu alter ego artístico, a minha personagem, a minha máscara, for uma pessoa mega divertida e sempre na alta roda, isto vai acabar por transparecer, seja no sorriso que não vai ser tão verdadeiro, seja em se calhar alguns ataques de raiva que vão acontecer, que é esta tristeza acumulada a expressar-se através da raiva, ou seja, eu acho mesmo que tudo isto vai transparecer, e nós temos imensos casos de artistas que estão a aparecer em público, estão a aparecer no seu trabalho enquanto essa máscara artista alter ego, e têm episódios, seja de raiva,
seja de não é dilemas, está-me a faltar a palavra, de polémicas, coisas que estão a acontecer da forma como eles estão a dizer ou como estão a comunicar, que é esse lado pessoal, essa vida diária a transparecer nessa máscara artística. E quando eu digo máscara, não vejam como uma coisa falsa, mas como se fosse um casaco que estamos a vestir, uma peça de roupa que estamos a vestir. E portanto eu acho que é muito interessante nós falarmos sobre isto, e acho que é muito importante também falarmos sobre isto e não criarmos aqui esta dinâmica de ele quando está em palco, quando está em estúdio é uma pessoa e o resto é outra. Não, é óbvio que eu não tenho que ir para a minha arte falar de tudo aquilo que se passa na minha vida, mas isso vai transparecer. E o contrário, se eu tentar criar uma vida que não é a minha vida na arte, se eu estiver a dizer 500 vezes e a cantá-la para imensas pessoas e olhar nos olhos das pessoas e a dizê-las como uma verdade, é óbvio que isso vai se tornar uma realidade na minha vida pessoal. Portanto, este cuidado com estas diferenças de máscaras. E isto vem, ele falou de alguns assuntos depois mais pessoais, tanto de espiritualidade como da sua superação de adições. Eu não me queria focar aqui nesses assuntos na conversa, porque não foi isso que me fez gravar este vídeo. Foi poder também comentar alguns assuntos que eu tenho comentado entre grupos e entre círculos mais próximos, mas não neste formato podcast ou não publicamente, que é esta questão das palavras e uma questão que ele fala aqui, que é a responsabilidade artística. E eu tenho tido muitas vezes este debate da responsabilidade artística. E é uma linha muito difícil de definir. Isto vem de onde? Vem de cada vez mais eu sentir que a música, o top de música, está complicado. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós olharmos, por exemplo, para o top 10 do Spotify Brasil, eu vi isto há pouco tempo, 7 das 10 músicas no top 10 do Spotify Brasil referem-se à mulher ou tratam a mulher como puta. E se isto não é preocupante, eu não consigo perceber. Ou seja, nós temos um top 10 de músicas em que 7 estão a objetificar a mulher, ou muitas vezes a tentar generalizar a mulher como puta. É esta a palavra usada muitas vezes nas músicas, atenção, e o que é suposto ela fazer, o que é suposto ela representar, o que é suposto ela servir-me a mim, enquanto homem, figura masculina. E estamos a educar toda uma geração a crescer assim, e estamos a educar todos estes miúdos que saem à noite constantemente a ouvir este tipo de músicas, e é impossível esta geração sair à noite várias vezes por semana ou uma vez por semana e estar a ouvir constantemente estas letras e a cantá-las repetidamente e a dançá-las repetidamente e isto não ficar interiorizado. É impossível isto não acontecer. E eu vejo nas escolas, miúdos da escola primária, da escola básica, sabem estas músicas de cor, sabem as letras de cor. Mas eles não compreendem o que é que está a ser cantado. Não interessa, eles estão a interiorizar estas palavras e um dia mais tarde eles vão saber o significado, ou então alguns deles já lhes foi explicado o significado. E estamos a interiorizar estas ideias, e a responsabilidade artística para mim vem daqui, que é: será que não deveríamos ter uma responsabilidade artística do que é que nós falamos nas músicas? E eu não estou a dizer que temos que proibir o funk ou que tem que deixar de existir o estilo musical, mas será que temos que usar certas expressões? Ou que temos que nos referir às pessoas de uma certa forma? Ou escrever certos tipos de letras? É aqui que eu quero chegar. É muito difícil agora delinearmos, mas aquela música então tem que ser para maiores de 18, ou aquela música não pode ser ouvida por crianças. Mas como é que vais fazer esse controlo? Não é? Porque uma coisa é mas então as pessoas no Spotify definem a sua idade e há certas músicas que estão proibidas. Ok, eu até podia comer isso, como existe na parte visual, nos vídeos, até podia comer esse argumento. Mas como é que tu controlas a rádio? Há certas músicas que não podem tocar? Ou aí já estamos a entrar se calhar numa censura, né? Ou então e como é que tu vais controlar o concerto ao vivo? Como é que...
E será que o percurso aqui é nós proibirmos certos tipos de arte? Eu também não acho que seja. Eu não acho que seja proibido certas pessoas expressarem-se de certa forma se é aquilo em que acreditam. Mas lá está, eu não sou a favor desta ditadura ou tentarmos controlar isto ou tentar proibir, acho que também não é o caminho. Acho só que era importante nós falarmos um bocadinho mais sobre isto e os próprios artistas procurarem esta responsabilidade artística, porque mesmo os próprios artistas cantam este género de músicas, pronto, não vou para o género musical, porque mais uma vez o funk é o que é, tu podes ter funk a falar sobre qualquer tema, mas os compositores e as letras que escrevem vêm deste lado de, estamos na noite, estamos a curtir, as letras têm que ser conforme. Mas eu dou sempre o exemplo de, eu lembro-me de ser adolescente, sair, e eu adorava ir a alguns festivais de música eletrónica, e eu consigo-vos garantir aqui que a maior parte da música que eu ouvia lá, e dos artistas, DJs que eu ouvia lá passar música, as músicas não tinham letras, na sua maioria, dentro desse género. É óbvio que existiam, eu não estou a dizer que não existem, não estou a dizer para deixar de existir. São formas de expressar artísticas, está tudo certo. Mas eu acho que eram feitas com mais classe e nós temos se calhar o exemplo que agora me vem, temos o Birthday Sex do Genuine, não é? Eu acho que não, isso é a Pony. O Birthday Sex é de quem? Do Jeremiah? Bem, que branca, não interessa, já não vamos para aí, mas pronto. É uma música que fala obviamente de um certo tema, mas eu sinto que não está, ou se calhar está, pronto, e estou a dar um tiro no pé, mas sinto que não está a objetificar a mulher ou a denegrir uma certa imagem ou a tentar inferiorizar um outro sexo, portanto, entre sexo masculino e sexo feminino, como algumas destas músicas agora estão, e fazem-me com uma classe um bocadinho diferente, acho eu, é a minha visão. Mas pronto, isto é um debate muito interessante, eu acho, de se ter e de trocar ideias e de falarmos sobre isto. Mas hoje em dia isto é tudo tão sujo e tão baixo e tão banal que é o que estamos a cantar e é o que estamos a ouvir isto vinha para vos dizer que eu lembro-me de sair à noite e o exemplo que eu dou logo é o Avicii, e nós temos grandes músicas do Avicii em que a letra é boa, é de esperança, é de encontrarmos o nosso caminho, é de sermos maiores, é de sorrirmos para a vida, e nós estávamos ali enquanto comunidade a ouvir estas músicas e a divertir-nos com estas letras e a cantar isto em conjunto. Não é muito mais bonito? Eu acho tão mais bonito e tão mais interessante do que estarmos só a ceder a estes impulsos e à tentação e ao que quer que seja, para juntarmos tudo isto ao álcool e às drogas e à noite para sermos mais extremistas neste tipo de loucura ou diversão. Então, o meu debate, agora a maior parte das vezes, é exatamente isto, esta responsabilidade artística, debatermos estes temas, sabendo que a arte nos influencia enquanto artistas, sabendo que a arte vai influenciar as pessoas que nos ouvem, sabendo que a arte é a verdade que nós estamos a passar a nós próprios e aos outros, aquilo que estava a falar de uma mentira dita muitas vezes torna-se uma realidade. Antes de nós estarmos sequer a influenciar os outros com as nossas letras, com as nossas músicas, estamos a influenciar-nos a nós mesmos com estas verdades que estamos a repetir imensas vezes. Então, escolher os temas que estamos a falar e o que é falar sobre o bem, mesmo que isso, e é o que ele fala lá, mesmo que isso tenha que ir contra as tendências da ostentação e do prazer rápido e destes impulsos que, na sua maioria e generalizando, são falados mais no rap e no hip hop, mas que torna-se geral, mesmo na música pop, cada vez se vê mais, e a maior parte das músicas que entram nos tops e que passam na rádio falam sobre esse desejo carnal, falam sobre o ficar perdidos em drogas, fala sobre o estarmos constantemente na noite e na loucura. Responsabilidade artística, é isto que eu tenho tentado incutir cada vez mais na minha arte e na minha música, e se calhar por isso é que eu também
não tenho escrito tanto, ou tenho passado por um momento de reflexão e perceber o que é que eu quero falar, o que é que eu quero escrever, o que é que eu quero também tornar real na minha vida e que pessoa é que eu quero ser, que pessoa é que eu quero transmitir. Apesar de eu também concordar e achar que tem que existir um lado quase terapêutico na música, em que podemos falar, seja do nosso passado, seja dos nossos erros, mas eu acho que é a maneira como nós falamos. Mais uma vez, eu não acho que seja proibir, não acho que seja excluir, tanto no funk e nas músicas que vamos ouvindo e na forma como ouvimos, as expressões que ouvimos. Eu acho que é a forma como falamos sobre isso, a forma como nos expressamos sobre isso. Eu acho que faz todo sentido a arte ter diversas expressões dentro dela, haver várias expressões artísticas. Portanto, eu não digo que não deva haver músicas sobre temas como as drogas, como o sexo, como a noite, como a diversão, o que quiserem. Mas como é que vamos falar sobre eles? E quanto é que vamos falar sobre eles? E se quisermos então promover esse estilo de vida ou esse tipo de coisas, como muitas vezes temos estes artistas na sua maioria a fazê-lo, e se formos sair à noite, eu já não vou há muito tempo, portanto não consigo falar por experiência, mas daquilo que eu ouço e daquilo que eu vejo, se formos sair à noite, a maior parte das músicas que ouvimos é a promover certos hábitos, a promover certas formas de vida, a promover certos olhares sobre a vida, sobre o outro, sobre quem nos rodeia, sobre os nossos impulsos, sobre o que desejamos ou não. Então, qual é que é a nossa responsabilidade enquanto artistas? E nós próprios também queremos só ceder aos nossos impulsos e ceder àquilo que nós achamos que é o mais fácil, que são as tendências, que é a música que vai bater, que é a letra que vai tocar, que vai despertar estes impulsos nas pessoas? Ou será que queremos partilhar o bem? Quais é que são os nossos valores? E queremos vender os nossos valores? Queremos perder os nossos valores para vender? São os debates que eu tenho tido, são as conversas que eu tenho tido, e o nosso caráter eu acho que deve ser o mais importante. Aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós queremos levar para a vida, aqueles que são os nossos valores base, não deveriam ser postos de parte para seguir uma tendência, para alcançarmos um suposto sucesso ou uma suposta ideia de riqueza e de termos tudo aquilo que nós queremos, porque muitas vezes nem sabemos o que é que isso é, ou não sabemos, ou queremos mais, ou achamos que precisamos de mais do que aquilo que realmente precisamos, ou estamos só a comparar-nos com os outros, ou achar que é ao termos aquilo que idealizamos que vamos finalmente ser felizes, ou sermos alguém, ou sermos realizados, sermos bem-sucedidos. Então, mais uma vez, responsabilidade artística. Para mim foi tão bom ouvir alguém como o Prof Jam falar sobre responsabilidade artística, sobre ele próprio ter encontrado este seu caminho na responsabilidade artística. E eu acho que nós devíamos falar mais sobre isto. Acho que devíamos educar não só os artistas a questionarem-se, a falarem entre eles sobre isto, como o público. Perceber que aquilo que estamos a ouvir constantemente, as letras que estamos a ouvir constantemente, nos influenciam a nossa forma de viver e a maneira como olhamos a vida. Então, mais uma vez, sem proibir, sem excluir, mas questionar, dosear, perceber o porquê de estarmos a escolher aquilo. É isto. Eu vou ficar a pensar também um bocadinho mais sobre isto, mas esta conversa mexeu tanto comigo e deu-me tanta vontade de saltar para a conversa e de poder falar com o Mário sobre isto, e neste caso também com o Rui Unas, que lá estava, mas poder sentar-me às vezes com alguns colegas, e tenho a sorte de fazer isso lá no estúdio, com a malta que lá trabalha, mas sentar-me com cada vez mais malta e questioná-los e falarmos um bocadinho sobre isto, até porque eu não quero estar a espalhar uma suposta verdade, ou aquilo que eu acho que é a verdade, mas é algo que eu tenho acreditado cada vez mais e que eu me tenho questionado cada vez mais, e é ao falar com os outros que eu sinto que consigo ouvir outros pontos de vista, outras opiniões, e conseguir fundamentar-me um bocadinho mais e perceber o que é que eu acredito um bocadinho mais, ou traçar linhas vermelhas sem excluir, sem criar uma ditadura e sem definir porque não sou eu que vou definir o que é certo ou errado para a sociedade, mas
posso defini-lo para mim e posso passá-lo para quem me segue, para quem quer ouvir ou seguir a minha arte. Então era isso. Se puderem e quiserem, vão ouvir a conversa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast. É uma conversa ainda um bocadinho longa, mas eu acho que vale a pena. Podem ir ouvindo como eu fiz, fui ouvindo por partes, mas sem dúvida que vale mesmo muito a pena. Recomendo-vos todos a ir ouvir, e se quiserem debater mais sobre este assunto de responsabilidade artística, eu tenho todo o gosto. Mandem-me mensagens, deixem comentários e vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Eu adoro falar sobre estes temas, adoro questionar-me, adoro questionar os outros e adoro debater-me com posições, com opiniões e crescer. Estamos cá, nós não percebemos bem como é que isto funciona, né? Vamos descobrindo, portanto, olha, pelo menos vamos juntos. E é isso, malta. Beijinhos e até ao próximo episódio.